Meu irmão, minha irmã, boa noite, que a paz, o amor e a salvação do Senhor Jesus Cristo seja presente em sua vida cada dia mais. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus e Pai, Criador da terra. Mais um dia de vida para louvarmos e o adorarmos. Oh Deus maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Eu tenho certeza que você também concorda comigo que Deus em Cristo Jesus, Ele é maravilhoso. A minha oração, a minha alegria é saber que você está bem no Senhor Jesus, você está confiante, você acordou hoje esperançoso, você sentiu a misericórdia do Senhor inundando sua vida, você se sentiu em paz, você se sentiu alegre, você viu o Senhor Jesus ele movendo as coisas desse dia a seu favor. Você percebeu isso? Se você percebeu, se você sentiu essa alegria de viver, então saiba que é o Senhor Jesus Cristo tocando em sua vida, meu irmão, minha irmã. Glória seja para o Senhor Deus. Nosso Deus é a nossa esperança, é a nossa alegria de viver, é a razão de nós acordarmos todo dia e olhar para o céu e dizer: louvado seja o Senhor, ó Deus maravilhoso, porque mais uma vez estou vivo, e você pode dizer: mais uma vez estou vivo, mais uma vez nossas famílias estão vivas. Louvado seja o Senhor, porque os dias, esses dias difíceis pelas quais nós passamos, não são nada diante do amor, diante da providência do Deus Todo-Poderoso em nossas vidas, diante de sentirmos a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, inundando o nosso ser, tocando em nossa alma, falando ao nosso espírito, testificando que somos filhos de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro, de um Deus que se compadece de nós, de um Deus que inclina os ouvidos para nos ouvir, para ouvir nosso clamor, para nos socorrer, para nos fortalecer, para nos tirar de situações angustiantes, de situações essa que nós estamos vivendo da quarentena. Olha, deixa o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, te sustentar, te fortalecer, meu irmão, minha irmã, para que você não viva uma vida de tristeza, uma vida de amargura, uma vida aí em depressão diante dessa situação. Deixa Jesus tocar em você. Jesus quer tocar em você. Jesus quer transformar você. Jesus quer fazer que nem o paralítico, quer tocar em você para que você levante dessa maca, a maca do paralítico. E aí eu estou lembrando do Evangelho de João, capítulo 5. É só uma maca que simboliza uma vida que não condiz com a do Senhor. Então levanta. Deixa Cristo te fortalecer, olha para o alto, glorifica o Senhor, olha para a sua família, olha para as pessoas que você ama, vai falar do amor de Cristo para elas, vai ajudá-las a sair dessa situação de desespero, vai ajudá-las a encontrar esse amor, essa paz em Cristo Jesus que um dia você encontrou e que hoje você está vivendo ela. Então passe adiante, ajude as pessoas a encontrarem Jesus, as pessoas nos seus contatos da rede social, de telefone, seja qual for, fale do amor de Cristo, ajude as pessoas a não ficarem doentes diante da situação que nós estamos vivendo. Deus está no controle, meu irmão, minha irmã. A minha oração, e eu creio que tem sido a sua oração também, é para que os nossos cientistas brasileiros do mundo encontrem logo essa cura. Tem muitas medicações dando resultados positivos. Glória a Deus! São promissores as medicações que estão sendo feitas, que estão dando resultado. Então glorifique ao Senhor, porque é Deus dando sabedoria, é Deus provendo, e vai vir definitiva essa medicação, meu irmão, minha irmã, e nós seremos curados para a honra e glória do Senhor, para voltarmos às nossas vidas, mas para voltarmos e continuarmos a fazer a obra do Senhor. Para você voltar e ter a sua vida secular, do seu trabalho, do seu estudo, com a sua família, bênção de Deus isso, mas o primordial, meu irmão, minha irmã, é você
voltar para trabalhar na obra do Senhor. Trabalhar na obra do Senhor, ajudar a sua igreja a crescer, ajudar o seu pastor, a sua pastora, ajudar a sua igreja a avançar no seu bairro, a avançar na sua cidade, que a sua igreja seja uma igreja, meu irmão, minha irmã, abençoadíssima, cheia da presença do Espírito Santo de Deus, e que você, junto com o povo da sua igreja, e eu falo também, pensando na minha igreja, como pastor da Igreja Metodista de Suzano, que nós possamos vivenciar a ação do Espírito Santo de Deus e possamos caminhar anunciando o Evangelho, abrir igreja, semeando o Evangelho do Senhor Jesus e repreendendo toda ação do maligno que está fazendo a festa na vida das pessoas diante dessa pandemia. Olha, meu irmão, minha irmã, é triste ver o que está acontecendo em nossa sociedade por causa desse isolamento. Ele é necessário? É. Até um certo ponto ele é necessário, mas não vou entrar em discussões sobre isso. O que eu estou aqui é para falar da palavra do Senhor, Deus Todo-Poderoso, para falar de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e que há um Deus verdadeiro, amoroso, que está aí para nos abençoar, nos salvar, nos fortalecer e conduzir-nos no caminho da nossa salvação, no caminho que Ele tem preparado para cada um de nós, de uma forma muito especial, porque Deus trabalha com cada um de nós de uma forma muito especial. Porém, todos nós somos chamados para anunciar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E devemos anunciar, meu irmão, minha irmã, para essas pessoas que estão sofrendo violência física, violência moral. Nós devemos anunciar a Cristo, porque essa quarentena tem criado essa situação de violência. Você tem visto na televisão, eu volto a dizer, cuidado com muitas coisas que você vê na televisão. Peça orientação ao Senhor, sabedoria para discernir todas as coisas e reter aquilo que é bom. Mas eu quero que você ajude essas pessoas a encontrarem Jesus. Ore por elas, para que o inimigo seja repreendido em nome de Jesus. E essas pessoas sejam libertas, sejam saradas, sejam curadas, porque é uma situação que se criou na quarentena. A violência na família. E nós sabemos que a violência, ela no mundo espiritual, é uma ação do diabo para destruir um projeto de Deus para a vida do ser humano, família. O projeto de Deus, e Deus é perfeito, perfeitamente bom. O projeto dele é que constitui a família, homem e mulher, e terem filhos para a bênção, filhos se multiplicando o agir de Deus, multiplicando a presença do Senhor. Então, quando a gente vê violência, quando eu vejo a violência na família, eu vejo a ação do maligno tentando quebrar, destruir esse projeto do Senhor, mas em nome de Jesus, está repreendido toda essa obra satânica sobre as famílias. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo, eu quero que você repreenda. Ore nesse sentido, meu irmão, minha irmã. Se você sabe de alguma família que está sofrendo aí, próximo onde você mora, algum conhecido, alguém que certamente vai chegar até você, vai se lamentar, vai pedir a sua ajuda. Então, essa é a hora de você orar por ele, essa é a hora de você maligno sobre a vida dele, essa é a hora de ajudar as pessoas a encontrarem Jesus. Eu sei que alguns de vocês estão sofrendo, estão angustiados, estão temerosos pela situação, sim, mas não deixe isso te consumir, não deixe isso te derrotar. Pelo contrário, se fortaleça no Senhor Jesus. Olha, como eu falei domingo, leia a palavra do Senhor, ouça o que o Espírito de Deus está falando na sua vida. O conhecimento da palavra, vai adiante, meu irmão, minha irmã. Ajude as pessoas a encontrarem Jesus. Faça diferença onde você mora, faça com a sua família, faça com seus familiares, faça com seus amigos, seus contatos aí do Facebook, do WhatsApp. Faça a diferença. Jesus está esperando você fazer diferença. Essa é a hora do testemunho. Essa é a hora de nós
orarmos e repreendemos a ação do maligno, como falei. É a hora, ajude as pessoas, porque a violência, que é a ação do maligno sobre a vida das pessoas que não têm Jesus, que não convidaram Jesus para estar aos seus lares, meu irmão, minha irmã, é a hora de nós lutarmos, é a hora de nós irmos adiante nessa batalha, no nome do Senhor Jesus Cristo, para vermos vidas sendo curadas no nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Amém. Eu quero que você faça isso. Faça isso, eu peço humildemente. Dê um testemunho. Não deixe suas emoções te derrotar, meu irmão, minha irmã. Se apegue no Senhor. Hoje eu quero falar da palavra do Senhor e tem como tema a palavra do Senhor, uma pessoa segundo o coração de Deus. Tremendo. Uma pessoa segundo o coração de Deus. E aí eu quero pegar, essa palavra ela foi dirigida ao rei Davi. O rei Davi foi o segundo rei de Israel. E o Deus diz que ele, Davi, lá em 1 Crônicas, capítulo 15, perdão, meu irmão. O Senhor diz lá em 1 Samuel, capítulo 16, e aí vai começar toda a história de Davi, que eu estou vendo aqui. Eu fiz meu esboço aqui, e a letra não ficou que me ajuda a ler os textos. Então, o 1 Samuel, capítulo 12, eu vou ler 12, mas eu vou ler o capítulo 13, e aí vai contar toda a história de Davi. Porque Davi é um homem segundo o coração de Deus. O nosso texto base está lá em 1 Samuel, capítulo 13, verso 14. Samuel, capítulo 13, versículo 14. Primeiro livro de Samuel. Olha só que tremendo chamado de Davi, a preparação que Davi já estava nos planos do Senhor para ser um homem segundo o coração de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler aqui, o meu está o esboço aqui, mas eu vou ler aqui, na Bíblia Sagrada. Mas agora, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. O Senhor mandou Samuel falar para Saul: olha, Saul, eu te chamei como rei, mandamentos, não honrou meu nome. Então, o Senhor manda Samuel falar isso para Saul e diz mais, como diz aqui, como eu li no versículo 14. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Olha que tremendo. Deus procurou um homem segundo o coração. Deus está procurando pessoas segundo o coração dele. E a minha oração e a minha fé em nome de Jesus é que você, meu irmão, minha irmã, é essa pessoa de Deus, e nós vamos entender o que é ser segundo o coração de Deus. Talvez na sua tradução esteja assim, uma pessoa, um homem que agrade a Deus, ou que Deus se agrade, uma tradução possível. Mas no hebraico, cuja palavra é lebab, quer dizer o homem interior, a vontade, a alma e a inteligência. Deus está procurando homens e mulheres segundo o coração dele. Deus está chamando homens e mulheres segundo o coração dele. O que é segundo o coração de Deus? É a vontade do Senhor. É ser aprovado para a boa obra do Senhor. É para testemunhar o nome de Jesus. Essa é ser uma pessoa segundo o coração do Senhor. É isso que Deus espera de mim, espera de você, meu irmão, minha irmã, que nós sejamos pessoas segundo o coração de Deus, que sejamos pessoas que agrade o nosso Senhor poderoso. E como é que nós vamos agradar o nome de Deus? Honrando o nome dele. Honrando nas mais diversas
atitudes nas mais diversas áreas de nossas vidas, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós falamos, nós devemos honrar, nós devemos glorificar o nome do Senhor. Com você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, 4 características do que é ser segundo o coração de Deus. E eu volto a dizer, o texto básico foi o primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. E vou ler outros textos à medida que eu for trabalhando cada característica. Mas a pessoa que está por trás desse texto é a pessoa de Davi. Davi foi chamado para ser o rei de Israel. E Deus disse, através de Samuel, para Saul, que Saul estava sendo rejeitado e que Deus estava procurando um homem segundo o coração dele. Então Deus já tinha Davi como uma pessoa segundo o coração de Deus, uma pessoa que estava sendo e ia ser chamada para fazer a vontade de Deus, reinar sobre Israel, derrotar os povos inimigos, trazer a arca para Jerusalém, enfim, toda aquela preparação. Para quem já leu a história do rei Davi, é uma história muito linda, é uma história de bênçãos, mas é uma história também de exortação. Não vai dar para me falar tudo isso aqui, mas eu vou trabalhar com você, né, naquilo que Deus me revelou, naquilo que Deus quer que eu trabalhe hoje. 4 características de uma pessoa segundo o coração de Deus. A primeira característica está aí no livro de 1 Samuel, capítulo 16, dos versos 12 e 13, diz assim a palavra do Senhor. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel derramar. Olha só que tremendo! Deus então guiou Samuel para que chegasse até a cidade lá e fosse numa casa onde estava Jessé e seus filhos. Ali, então Samuel entra, aí Samuel começa a achar que é um filho, é outro, é um, é outro, e Deus, não. Samuel, você vê o exterior, mas eu vejo o interior, a alma do ser humano. Então, Samuel pergunta para Jessé, e acabou os filhos? Tem mais alguém? Aí Jessé fala, não, tem mais um que está lá cuidando das ovelhas. Então Samuel diz, chama ele aí para que a gente possa se sentar à mesa. Quando entra Davi, então o Senhor fala, é esse daí, pode ungí-lo. E quando Davi é ungido com óleo, o Espírito Santo de Deus se apodera dele. A primeira característica de uma pessoa segundo o coração de Deus, ela é uma pessoa ungida, chamada por Deus. A unção significa que você está sendo chamado pelo Senhor, aprovado pelo Senhor para fazer a obra de Deus. O que é fazer a obra de Deus? É você pregar o Evangelho, é você ensinar o Evangelho, é você falar do amor de Cristo para as pessoas, é você viver o amor de Cristo, é você viver a conversão da sua vida, é você viver uma transformação de mente, de palavra, de atitudes, é você viver um novo do Senhor Jesus sobre a sua vida. É que se fala do novo nascimento. Então todos os dias, como diz Lamentações, estou sempre citando Lamentações, as misericórdias do Senhor vão se renovando a sua vida. Por que vão se renovando a sua vida? Porque você vive o novo de Cristo. Você é ungido, você é uma ungida do Senhor. O Espírito Santo de Deus está sobre você. Uma pessoa segundo o coração de Deus é uma pessoa chamada para fazer a obra. Se você é ungido, e ser ungido é ser chamado para fazer a obra de Deus, ser ungido é ser uma pessoa convertida na vida, uma pessoa que aceitou Jesus. Então, se você aceitou Jesus, você espiritualmente é ungido pelo Espírito Santo de Deus. Porque sem a ação do Espírito Santo de Deus, você não consegue se manter no caminho do Senhor. Então nós vemos pela palavra que Davi, ao chegar em casa, então Deus fala, é esse daí.
pode levantar e ungí-lo. E Samuel vai lá e derrama o azeite. E no momento que derrama o azeite, Davi é ungido. E na medida que ele foi ungido, cheio do Espírito Santo de Deus, então aí começa a vida de Davi em levar, honrar e glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Aí está toda aquela história do Davi. Então a primeira característica de uma pessoa segundo o coração de Deus, ela é chamada pelo Senhor. Ela é cheia do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, minha irmã, você está cheio do Espírito Santo de Deus. Você sente a presença do Espírito Santo de Deus, então você é chamado pelo Senhor para fazer a obra, para anunciar o Evangelho, como eu comecei, né, nesse momento de pregação. Olha, vai falar do Evangelho para a sua família, vai falar para o seu vizinho, vai falar para os seus contatos. Ajude as pessoas a saírem das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. As trevas é esse sofrimento, as trevas é esse momento de quarentena que as pessoas estão vivendo, estão sendo, é a violência que nós estamos vendo na vida das famílias. Meu irmão, minha irmã, isso é trevas. Então você está sendo chamado, você é uma pessoa segundo o coração do Senhor, vai anunciar Jesus, fale de Jesus. Você está sofrendo, então deixe de lado o seu sofrimento e ajude o seu próximo a encontrar Jesus. Eu não estou dizendo para você ser forte, fingir que não tem emoção. Todos nós temos emoções, porém as nossas emoções não podem nos dominar. O Espírito Santo de Deus está sobre nós, o Espírito Santo de Deus domina as nossas emoções para que a gente não caia, para que a gente não seja derrotado. Porque maior é o que está em nós, Cristo, do que o que está no mundo. O que está no mundo, que é do maligno, está derrotando as pessoas, está sufocando as pessoas, está matando as pessoas, e nós não podemos simplesmente olhar na televisão, olhar essas notícias na internet e dizer, nossa, coitado, puxa, e agora? Não, nós temos que orar, nós temos que falar. Então esse momento de quarentena, esse momento que nós estamos presos, a gente não pode estar na nossa igreja, a gente não pode estar com as famílias, fale de Jesus, mande versículo bíblico, manda oração em áudio, meu irmão, anuncia, você é chamado pelo Senhor para fazer essa obra, amém? Se Davi é chamado para fazer a obra, você também é, eu também sou. E, como eu falei, a primeira característica de uma pessoa que é segundo o coração do Senhor, ele é chamado para fazer a obra. Por que ele é chamado? Porque ele é ungido pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está sobre mim, está sobre você, meu irmão, minha irmã. A palavra do Senhor diz que quando nós aceitamos Jesus, imediatamente o Espírito de Deus toma posse de nossas vidas. Glória a Deus! Aleluia! Porque eu nem estaria aqui pregando para vocês e nem vocês estariam me assistindo. Mas se nós estamos aqui, é porque o Espírito Santo de Deus está sobre nós. Amém? Glória a Deus! Segunda característica de uma pessoa segundo o coração de Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, dos versículos 37 e depois o 49 e 50. Diz assim o versículo 37, aí depois eu salto para o 49. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, das mãos dos filisteus. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Versículo 49. Retirando uma pedra de seu alfoge, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Aleluia, glória a Deus. A segunda característica, meu irmão, minha irmã, de uma pessoa segundo o coração de Deus, ela vai adiante fazendo a obra do Senhor. Ela é chamada, glória a Deus, mas ela não fica parada, ela vai adiante. Então Davi entendeu que aquele momento da unção dele, ele tinha o nome do Senhor. Ele soube que estava tendo uma batalha entre os israelitas. Apareceu um tal de Golias com mais de 3 metros de altura, assustou os israelenses. Davi foi lá, então se colocou como aquele que iria derrotar o gigante. Muitos não acreditaram, os irmãos dele não acreditaram, porém Saul deu a permissão para ele e derrubou o gigante
com uma tiradeira de funda, né? Rodou a pedra, vum, atirou, para quem já viu um filme aí, alguma coisa assim. Derrubou o inimigo do povo de Deus. Se nós somos chamados pelo Senhor, porque somos segundo o coração do nosso Deus, nós vamos adiante fazendo a obra. Não há inimigo nenhum que possa nos impedir. Não há nada que possa lhe impedir, meu irmão, minha irmã, de você fazer a obra, de você levar o nome do Senhor, de você louvando ao Senhor, de estar num culto ao lar, de estar em qualquer lugar para anunciar Cristo. Não há nada que o inimigo possa fazer para te derrotar. Olha, guarda a palavra do Senhor na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18, que diz que os que são nascidos de Deus, o maligno não toca, meu irmão, minha irmã. Se a obra não está acontecendo, se você não consegue chegar na igreja, não consegue participar das atividades, não consegue falar de Cristo, o problema é você. Aí você tem que repensar a sua fé. Porque olha só para Davi. Davi foi ungido pelo Senhor, o Espírito de Deus está sobre ele. O que ele faz? Ele fica em casa quietinho? Ele volta lá para pastorear as ovelhas? Continua a sua vidinha? Não! Ele entende que Deus o está chamando para uma obra. Então, quando ele soube que os israelitas estavam na batalha com os filisteus, ele foi lá para a batalha. Ele foi lá para lutar contra o inimigo. Por quê? Porque ele foi chamado para isso. Você é chamado, meu irmão, minha irmã, para falar de Cristo, para orar pelas pessoas, para repreender a ação do maligno sobre as pessoas. Você é chamado, então não desista do seu chamado. Não fique em casa se lamentando. Vai adiante. Ajude as pessoas a encontrar Jesus. Ajude. Nós somos igreja. A igreja do Senhor é aquela que cumpre o ide de Jesus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Nós não somos clube. Eu estou sempre falando isso. Não somos clube. Clube é aquele momento em que a igreja vive atividades, vive alegria, vive festividades. Depois do culto vai comer, vai tomar um lanchinho, vai comer coxinha, vai fazer almoço, essas coisas são boas, eu gosto disso. Porém, volto a dizer, eu estou sempre falando isso, elas não são importantes. O importante é uma igreja avivada pelo Espírito Santo de Deus, é uma igreja que se importa com almas. Nós somos chamados para ganhar almas. A oração de Deus, ela é chamada para ganhar almas, e ganhar almas requer de nós irmos adiante na obra, irmos sem medo do inimigo. Vamos encontrar barreiras? Vamos encontrar pessoas que tentam nos impedir? Vamos, e muitas delas estão dentro de nossa casa, famílias, familiares que não são convertidos, que não entendem o nosso trabalhar para Jesus. Muitas delas se tornam uma arma do inimigo para desestimular, nos tirar da presença do Senhor, tentar nos fazer desanimar. Mas olha, está repreendido em nome de Jesus. Família está repreendida em nome de Jesus. Porque o importante é fazer a obra. Davi foi repreendido pelos irmãos dele. Ele não quis nem saber. Ele se colocou e falou: eu derroto esse gigante. Saul então disse para ele: vai nessa sua força. Vai. E Davi foi, e com uma funda ele derrubou o inimigo. Meu irmão, minha irmã, com uma oração você derruba o inimigo. Amém. Aleluia. Com uma oração em nome de Jesus você derruba o inimigo. Mas você precisa crer, você precisa acreditar que você é chamado, porque se você não acreditar, e o acreditar é ter fé, pode esquecer, pode voltar para sua casa e ficar chorando lá. E mais, se arrependa e volte para o Senhor, ou senão fique na sua casa. Mas não é isso que Deus te chamou, não é isso que Jesus morreu na cruz por você. Jesus deu a vida por você, é hora de você dar a vida para Jesus. Não estou falando para você morrer, não. Não é isso. Dar a vida para Jesus é dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Como diz Isaías capítulo 6. Deus pergunta: mas quem há de ir por nós? Então Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Você consegue dizer isso? Eis-me aqui, envia-me a mim? Diga isso para Deus. Diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Meu irmão, minha irmã, os sinais estão aí. A volta de Cristo está chegando. E você está fazendo o que por ele? O que você está fazendo? Ah, pastor, eu estou mandando versículos pelo WhatsApp. Ah, que é isso?
Isso é uma bênção, mas é pouco, meu irmão. E quando você voltar, você vai fazer o que pela sua igreja? Você vai fazer o que pelo seu pastor, pelos irmãos que estão lá batalhando, lutando na sua casa, indo para os cultos dos lares, para lugares longe onde Deus está levando? Você vai fazer o quê? Vai só orar por eles? Se coloca à disposição da obra de Deus. Se coloca à disposição. Como Davi, se coloca à disposição. Amém? A terceira característica de uma pessoa segundo o coração do nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Deus maravilhoso, está no livro de 2 Samuel, capítulo 11, dos versos 2 e 4. O livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículos 2 e 4. Diz assim: uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Etita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, deitou-se com ela, que havia acabado de purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. Amém. Meu irmão, minha irmã, uma pessoa segundo o coração de Deus, ela reconhece o pecado na sua vida. Pecado. Eu li o texto que fala sobre a causa do pecado de Davi. Davi, ele viu a Batseba tomando banho ali próximo da parte do palácio. Dava para ver a casa dessa mulher, que essa mulher tinha que fazer numa parte bem visível, né? Para ficar ali nessa parte nua. Mas Davi também pecou porque Deus não aprovou isso. Então Davi pegou, mandou chamá-la e se deitou com ela. Diante disso, então Davi se apaixonou por ela. Sendo ela pecado, para não ficar mal para ele deu um jeito de eliminar Urias. E ele então coloca Urias numa batalha e fala para Joabe, o capitão lá do exército, fala: ó, na batalha deixa Urias sozinho ali no momento da luta para que ele morra. Então Urias fica sozinho numa luta e acaba sendo morto pelos inimigos. Davi então fica numa boa com Batseba. Só, meu irmão, minha irmã, que há um Deus que está olhando na vida de Davi, está olhando na minha vida, está olhando na sua vida. E o pecado tem que ser disciplinado por Deus, tem que ser julgado por Deus. Então diz a história que o Senhor mandou Natã, e Natã então conta uma história de um homem rico que recebeu uma visita e não quis pegar do seu gado. Foi pegado a única cordeirinha que um vizinho dele pobre tinha, pegou da cordeirinha do vizinho pobre, do homem pobre, e mandou sacrificar para a visita que o homem rico estava recebendo. Davi então, um homem de moral, não, mas quem é, eu vou mandar eliminar, vou fazer a justiça. Então Natã diz: olha, rei, esse homem é você. Na hora, Davi foi derrubado pela consciência, porque o pecado foi revelado. Davi estava numa boa, achou que nada acontecia. Foi nesse momento, meu irmão, minha irmã, nessa passagem, que Davi vai escrever o Salmo 51. Né? Se você já leu o Salmo 51, é muito lido na igreja, no momento de confissão. E eu vou ler o Salmo 51, verso 1 e 2, que nesse momento, versículos 1 e 2, que nesse momento que Natã repreende Davi, ao contrário de Saul, que justificava o pecado para Samuel, Davi, ele reconheceu que ele pecou e estava errado. Então no Salmo 51, versos 1 e 2, o salmo que eu creio, meu irmão e irmã, conhecido por você, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do... Eu li só os 2 versículos. Meu irmão, minha irmã, uma pessoa segundo o coração de Deus, ela reconhece o pecado na vida e confessa esse pecado, se arrepende do pecado, clama a Deus para que em nome de Jesus a misericórdia do Senhor alcance a vida dela. Um crente não pode viver no pecado.
ele peca? Peca. A palavra diz que todos pecaram e carecem da glória do Senhor. Nós pecamos todos os dias, todos os momentos de nossas vidas, mas o pecado não tem força em nós, não tem força em nossas vidas quando Jesus é o Senhor de nossas vidas. E quando nós pecamos em pensamento, de Deus testifica ao nosso espírito que nós pecamos. E aí então nós oramos: Senhor, nos perdoa, Senhor, me perdoa. Eu menti, Senhor, me perdoa, desejei o mal, Senhor, me perdoa, não fui honesto. Senhor, me perdoa, eu tive maus pensamentos, Senhor, me perdoa. Então a gente está sempre pedindo perdão. Então você tem que estar sempre pedindo perdão. Deus Todo-Poderoso, uma pessoa segundo o coração de Deus, ela reconhece que é pecadora, mas reconhece que é um Deus amoroso, que é um Deus misericordioso, que em nome de Jesus nos perdoa. Porque se você não confessar o pecado, se o crente não confessa o pecado, meu irmão, minha irmã, o crente não vê bênçãos na vida. Sabe, há muitas pessoas que na igreja não alcançam bênção. Elas estão sempre nas programações, mas elas não conseguem alcançar a bênção. Porque muitas delas estão no pecado. Eu não sei. Muitas vezes a igreja, a pessoa fica ali na sua escondida, mas aumenta em palavras. É o que eu falo e falei esses dias. As pessoas religiosas, o religioso, ele vai nas programações, ele é fiel às programações, mas não vive Jesus durante os outros dias. Fora da igreja não vive Jesus. Então vive no pecado, e viver no pecado é um caminho para o inferno. Se não se arrepender em Cristo, é um caminho para o inferno. Eu digo que o pecado é uma corrente que aprisiona a pessoa com destino ao inferno. E quem leva a pessoa aprisionada é o diabo. Mas em Cristo Jesus, as cadeias do inferno são quebradas em nome de Jesus. Porque o Senhor testifica a nós: olha, você pecou, se arrependa. Meu irmão, minha irmã, não deixe de pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados. Ah, pastor, mas eu fiquei de boa, de paz. Mas você pecou. É impossível que você não peque. Todos nós pecamos, só há um que esteve nessa terra e não pecou: Jesus. Jesus não pecou, Jesus é Deus. Deus verdadeiro de verdadeiro Deus. Oh, aleluia! Então uma pessoa segundo o coração de Deus, ela tem como característica, ela reconhece o pecado na vida. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus, que você seja um crente abençoadíssimo. Que você seja, meu irmão, minha irmã, um homem, uma mulher de Deus, que caminhe em santidade de vida. Sede santo, porque eu sou santo, diz o. Então caminhe em santidade. Caminhar em santidade é caminhar com o Senhor, é caminhar naquele caminho que Cristo preparou para a sua vida. E quanto mais você vai caminhando em santidade, mais próximo de Jesus, menos você vai pecar, menos você vai querer essas coisas desse mundo. Você vai querer mais do Senhor Jesus, você vai querer mais tocar no Senhor Jesus, vai querer sentir o poder de Jesus irradiando sobre sua vida, como aquela mulher tocou e foi curada daquela hemorragia. Amém, aleluia, glória a Deus. Quarta característica, meu irmão, minha irmã, daquele que é segundo o coração do Senhor, está no livro de 1 Crônicas. Eu estou falando de Davi, hein? O rei Davi, como exemplo de uma pessoa segundo o coração de Deus, mas hoje somos nós, pessoas segundo o coração de Deus. Amém? Quarta característica daquele que é segundo o coração de Deus. 1 Crônicas, capítulo 15, verso 25, aí depois eu vou ler o 27 e 28. Diz assim o versículo 25 de 1 Crônicas, livro de 1 Crônicas, capítulo 15. Diz assim o versículo 25: assim, com grande festa, foram Davi, as autoridades de Israel e os líderes de batalhões de 1000 buscar a arca da aliança do Senhor na casa de Obed-edom. Versículo 27. E Davi vestia um manto de linho fino, assim como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos e os Kenanias, chefe dos músicos. E Davi vestia também o colete sacerdotal de linho. E todo Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente, som de trombetas, cornetas e símbolos, ao toque de liras e de harpas.
Olha só que alegria em levar a arca da aliança do Senhor para Jerusalém. Davi então vai pegar lá a arca na casa de Obed-edom e vai levar para Jerusalém. A quarta característica daquele que é segundo o coração de Deus, ele vive uma vida de adoração. Ele vive uma vida de prazer, de alegria, de contemplação do Senhor. Davi está alegre, diz só que Davi vai dançar, vai glorificar a Deus. Uma das mulheres que ele tinha, Mical, repreende Davi porque ele estava dançando, que isso não era digno de rei. Davi não quis nem saber. Ele está adorando ao Senhor. Ele é segundo o coração de Deus, então ele vai adorar ao Senhor, o modo dele expressar o Senhor. E você, meu irmão, minha irmã, como você expressa a adoração ao Senhor? Como você testemunha a adoração, o amor que você tem por Cristo? E aí eu falo de testemunho. Aquele que vive em adoração é aquele que testemunha o amor de Cristo. Meu irmão, minha irmã, se você, como eu, e a minha oração é que você seja como eu, como milhares de crentes nesse mundo, que vive segundo o coração de Deus, então, adore em espírito e em verdade. Adore o Senhor, a tempo e fora de tempo. Testemunhe sobre Jesus. Leia a palavra, ore, louve ao Senhor, pregue a palavra, fale de Jesus, mas expresse a sua adoração. Adorar significa também falar, evangelizar, glorificar o nome do Senhor. Meu irmão, você é um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Então adore o Senhor. Ah, pastor, hoje eu não estou bom para adorar. Já ouviu coisas assim? Hoje eu não estou bom, estou com o coração amarrado, estou angustiado. Como é isso? Como você pode dizer isso? Jesus morreu por você. Jesus no sofrimento. Você estava pensando em mim, estava pensando em nós. Como você não pode adorar o Senhor? Por uma emoção, por uma tristeza? Não, meu irmão, minha irmã, deixa Jesus te curar, deixa Jesus te fortalecer. Testemunhe esse amor de Jesus. Não deixe se levar pelas coisas desse mundo, se leve pela ação, pela alegria, pela presença santa do Espírito de Deus sobre você. Davi lutou, Davi venceu os inimigos. Davi foi então pegar a arca, ele se lembrou do Deus Todo-Poderoso, do Deus que deu vitória para ele, do Deus que chamou ele, do Deus que perdoou o pecado dele. Então ele vai até a casa daquele homem que guardou a aliança, depois que eles pegaram lá dos filisteus, mas dos filisteus isso é posteriormente, mas a arca estava lá na casa daquele homem. Então Davi vai lá, pega a arca, porque a arca foi desprezada por Saul. Saul não era um homem segundo o coração de Deus. Então Davi vai lá e pega essa arca e leva para Jerusalém com muita alegria, porque ele adora o Senhor, ele reconhece o que Deus fez, que Deus está fazendo na vida dele. Então, como você está adorando ao Senhor, adore ao Senhor, não fique preso nas suas emoções, não fique preso nas dificuldades. Dificuldades todos nós temos, cada um temos de uma forma diferente, às vezes até parecido, mas as dificuldades não podem nos impedir da nossa caminhada de fé, da nossa caminhada de uma vida vitoriosa, em nome de Jesus. Não pode, não deixe isso acontecer. Se levante, força, caminhe, vá fazer o que você quer fazer, trabalhe, estude, faça alguma coisa, mas o maior de tudo isso, faça para a glória de Deus. Faça para falar de Jesus. Meu irmão, minha irmã, nós temos que ajudar, nós temos que falar de Jesus. Se nós somos pessoas segundo o coração de Deus, vou repetir as 4 características que eu trabalhei aqui. Daquele que é chamado, daquele que é segundo o coração de Deus, ele é chamado pelo Senhor. Ele cumpre a obra que Deus lhe atribuiu. Ele reconhece o pecado na vida e ele vive uma vida de adoração, uma vida de contemplação, uma vida de querer mais e mais do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você é alguém segundo o coração de Deus. Você se sente chamado pelo Senhor. Você entende como Deus está te chamando.
Como Deus conta com você para a obra, Deus conta comigo. Talvez você pense, pastor, mas algumas obras é seu trabalho, sim. Mas eu sozinho não faço. É você também para fazer. Meu irmão, minha irmã, Jesus te ama. Jesus morreu. Ressuscitou você. Você é segundo o coração de Cristo. Você estava nos sonhos, você estava na vida de Jesus. Então, honre o nome do Senhor. Viva para Ele. Glorifica o nome dEle. Não vive pecado. Vai fazer a obra, vai anunciar o evangelho do Senhor. Vai louvar o Senhor, vai trabalhar na igreja, vai para os cultos. Não fique em casa, não fique vivendo as coisas do mundo. Vá viver de Cristo, meu irmão, minha irmã. Adore o Senhor a tempo, fora do tempo, em espírito e verdade. Glorifique a Deus, porque Deus tem prazer em te abençoar. Amém? Deus tem prazer em te abençoar. Em nome de Jesus, sede forte. Em nome de Jesus, atravessa o Jordão. O Jordão é só um obstáculo da vida. Em nome de Jesus, toca no mar. O mar vai se abrir para você. É só o mundo que vai se abrir para que você passe vitoriosamente, porque Jesus está contigo, Ele vai adiante, Ele vai preparando o caminho, Ele vai iluminando o seu caminho, Ele está com você, Ele vai repreendendo toda ação do maligno. Meu irmão, minha irmã, creia no Senhor Jesus, viva o amor de Deus, não desista nunca, porque Deus não desistiu de você, Jesus na cruz não desistiu de você, então não desista dEle. Vá fazer a obra dele, saia dessa condição de vida e ajude as pessoas a encontrarem Jesus. Estão morrendo, famílias estão morrendo, a violência está aí, o diabo está aí agindo na vida dessas famílias e você está fazendo o quê? Você está se lamentando porque você não pode trabalhar, está se lamentando porque você não pode ver família, minha família está longe, lá no lado norte, na capital. Mas eu quero fazer a obra, eu quero falar de Jesus, eu quero ajudar as pessoas. Eu quero falar mais, eu me sinto preso por essa quarentena, mas eu entendo que se Deus quer assim, que se faça a vontade do Senhor, é mais importante do que a minha vontade. Deus está no controle, meu irmão, minha irmã, na minha vida, na sua vida. Então siga em frente, não fique aí desanimado, saia dessa situação, porque Deus é contigo, deixe o Espírito de Deus tocar na sua vida. Sinta o toque de cura de Jesus sobre a sua vida. Oh Deus maravilhoso, vamos orar. Feche seus olhos, ore com fé, porque você, meu irmão, minha irmã, é uma pessoa segundo o coração de Deus. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor fala conosco pela Tua Palavra, mais uma vez nós sentimos a Tua presença, Senhor, sobre nós, nós sentimos o Teu amor, nós sentimos a alegria de viver a cada dia, as Tuas misericórdias que se renovam a cada dia em nossas vidas. Deus poderoso, em nome do Senhor Jesus, cura aqueles nossos irmãos que estão enfermos da alma, do corpo, Senhor. Repreenda todo o mal sobre a vida deles, todo o mal sobre o lar deles, Senhor. Sustenta essas vidas nas suas necessidades, em nome do Senhor Jesus. Fortalece esse meu irmão, minha irmã que está assistindo, que está desanimado, está abatido, está amargurado, Senhor. Levanta essa vida, fortalece essa vida, ó Jesus Cristo amado, para que ele entenda que ele é especial, é precioso para o Senhor, precioso para a tua boa obra. Deus poderoso, aviva teu servo e serva, Senhor, salva, cura e liberta essa vida, eu lhe peço em nome de Jesus, lhe agradeço, Senhor, por estar movendo a tua igreja, o teu povo, para continuar firme nos teus propósitos, na tua palavra, e continuar anunciando que só o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus. Você está em paz? Você está infeliz? Então creia, porque Deus é contigo aonde quer que você andar. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Deus te fortaleça em nome de Jesus. Que a paz de Cristo esteja sobre sua vida, sobre a sua família, seus familiares, amigo e aquela pessoa que está na sua mente. Ganhe uma alma para Jesus, porque Jesus ganhou você para Ele. Então ganhe uma alma para Jesus. Não desista, não se deixe ficar derrotado. Você não é derrotado. Você é uma pessoa vitoriosa, abençoada,
porque Jesus venceu por nós. E se Jesus venceu por nós, e Jesus é o nosso Senhor e Salvador, então nós somos pessoas abençoadíssimas, vitoriosas, em nome de Jesus. Deus é contigo, fica em paz, fica no amor de Cristo. Jesus te ama. Ame Jesus também. Fale dele para o seu próximo. Amém? Meu irmão, minha irmã, fica na paz. Então, quinta-feira aqui estarei novamente, Deus permitindo, na revelação da palavra que o Senhor me conceder. Às 20 horas estaremos juntos com o Senhor. Que seja feita a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. Em nome de Jesus. Fica na paz, fica na bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Até mais.